ao lado do advogado José Patrocínio, que é coordenador jurídico da coligação Amor à Nossa Gente, encabeçada pelo petista Lúdio Cabral do PT, que é candidato ao governo de Mato Grosso. Para você colaborar com essa entrevista, basta acessar o endereço tv.rdnews.com.br e enviar o seu questionamento ao nosso convidado, que a gente repassa imediatamente aqui no estúdio. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos ao nosso bate-papo. Obrigada, doutor. Bom dia, obrigada pela presença na RDTV. Bom dia, eu que agradeço. Doutor, eu comecei todas as perguntas com os assessores jurídicos, com o senhor não vai ser diferente. A equipe jurídica vai trabalhar mais que a equipe de marketing nessas eleições? Com relação a essa sua pergunta, nós podemos esclarecer mais ou menos assim. A equipe jurídica ela já trabalha previamente, antes mesmo das próprias convenções. Trabalha fazendo o acompanhamento na convenção, nas propagandas gerais, nas ações preventivas, nos contenciosos, na prestação de conta e naquilo que eu chamo de espólio eleitoral, aquilo que sobra após a eleição. Mas a assessoria jurídica, tal como o marketing, tem finalidades e trabalham em áreas específicas, interrelacionadas, compartilhando, às vezes, ideias e preparando o melhor para o candidato. Qual que vai ser a estrutura, então, disponibilizada ao candidato a governo Lúdio Cabral em todo o Estado? O candidato Lúdio Cabral, em todo o Estado, ele tem uma estrutura sede no Centro Empresarial de Cuiabá, onde eu sou o coordenador. Nós contamos com 10 advogados à disposição, especificamente, e atualmente nós temos 4 colaboradores no interior, principalmente nos polos, mas que ela poderá ser ampliado à medida que for necessário. Vamos trabalhar também com voluntários? Podemos sim trabalhar com voluntário, mas regra geral são pessoas que já trabalham na nossa equipe, que são parceiros já de anos, que já trabalham com a gente, não só aqui na capital, na Grande Cuiabá, como no interior. Como que vocês estão dividindo o trabalho? A gente fala de ações internas e ações externas. Como tem sido o trabalho, tanto verificando se a coligação tem atendido o cumprimento da lei, quanto os candidatos têm atendido, os adversários também têm atendido essas obrigações? A primeira questão é o trabalho preventivo, que você faz orientando não só a candidatura majoritária, como em reuniões colocadas no âmbito dos partidos, dos comitês partidários, orientando uma forma de se proceder nas eleições, aquilo que nós chamamos de preventivo. E também nas defesas, aquilo que nós chamamos de curativos, ou o próprio contencioso. E junto com o marketing, para aonde que vai levar a imagem do próprio candidato, a gente trabalha em parceria também fazendo a respectiva parceria e orientação. Aquilo, nós fiscalizamos todas as coligações, todos os candidatos adversários, tudo aquilo que está irregular ou que está ilegal, nós vamos combater, buscar a justiça, retirar do ar, se for o caso, na propaganda gratuita, às emissoras, inclusive uma emissora nós já ingressamos com um debate que em tese teria ser mais que não observou as regras vigentes na legislação eleitoral. Isso já ocorreu. E estaremos também buscando a própria justiça eleitoral para coibir os excessos das outras coligações. E impugnações, quais foram os pedidos já feitos pela coligação Amor à Nossa Gente? A nossa coligação, nós impugnamos o DRAP, que é o demonstrativo de irregularidade dos atos partidários da coligação do senhor Pedro Táxi, em razão da fraude ocorrida na ata em convenção e posteriormente aditada. Lembre-se, foi a única ata, na verdade, de todos os partidos, foi a única ata que teve complemento após a intimação da Justiça Eleitoral. Lá, nessa respectiva ata, o porquê que nós impugnamos, e deve o cidadão e a cidadã, o eleitor e a eleitora saber. Lá tinha sobreposições, rasuras, pessoas que não constavam como filiação no aplicativo correto, que é o Filiaeb, e pessoas que não eram filiadas ao próprio partido, em razão da natureza, ou seja, da ordem pública, coube ao partido, no caso nosso, o foco a fazer a impugnação desse DRAP.
e que pode ter sérias consequências para o candidato, se por acaso o Tribunal Superior Eleitoral julgar procedente a ação. Eu ia chegar justamente nesse ponto, porque o Ministério Público e o próprio TRE julgou improcedente esse pedido de impugnação, e vocês recorreram então ao TSE. Sim, nós recorremos porque nós entendemos, aliás, nós provamos que as listas apresentadas, primeira questão, a falta de transparência com relação aos demais. Nós trabalhamos com o princípio de igualdade. A única que trabalhou em total condição de desigualdade foi ela, porque essa coligação, ela apresentou uma ata, uma lista de convenção, e depois, quando nós impugnamos o DRAP, ela veio com outra lista, com outras pessoas, aonde que há divergência nas respectivas paginações, e há sobreposições, há rasuras. Então, em razão disso, ficou comprovado, na verdade, mesmo não entendendo assim a Justiça Eleitoral, que a tese que nós desenvolvemos, o foco que nós tivemos, e até porque um histórico já havido de uma ata de anos anteriores envolvendo, ela ficou comprovada. Se ocorrer, o nosso recurso for provido, como o DRAP, nós tratamos em duas dimensões a questão do registro. A primeira dimensão é o DRAP, que é o principal. O acessório são os chamados registros, os requerimentos de registro de candidatura, RRC. Se por acaso esse DRAP for considerado, a nossa tese for considerada provida, não existe candidatura. Ou seja, o que nós estamos tratando são coisas sérias, vícios, não é mera irregularidade. Esse pedido de impugnação foi feito para a coligação Coragem e Atitude para Mudar, encabeçada pelo senador Pedro Táxi. Sim. Por que a coligação em questão do Amor e Nossa Gente não fez nenhuma impugnação relacionada à candidatura do candidato José Riva? Claro. Toda coligação tem uma determinada estratégia. E muito fácil para responder isso aí. O Ministério Público e a própria outra coligação adversária já tinha dito que envidaria todos os esforços na invalidação do registro de candidatura do deputado. Então, nesse caso, praticamente ficaria sem nenhuma fiscalização, sem nenhum acompanhamento a candidatura do senhor Pedro Táxi. Então, nós despendemos toda a nossa energia e focamos na ata, na convenção. Por quê? Porque em razão do próprio histórico de fraude que tinha e foi julgado sem resolução do mérito. Não se julgou o mérito daquela outra ação. Então, e o foco que nós elegemos é o correto. Então, como o Ministério Público e a outra coligação já estava despendendo energia para a fiscalização do próprio candidato Riva, nós achamos por bem mirar, focar numa outra candidatura para verificar as irregularidades e os vícios existentes, e o que ficou comprovado. Ontem, em visita ao Grupo RD News, em entrevista ao RDTV, o Dr. Paulo Táxi, eu perguntei para ele, falando até numa provocação, se algumas coligações não estariam trabalhando juntas para prejudicar X ou Y candidato. Isso estaria acontecendo na coligação Amor e Nossa Gente? Não trabalho com provocação e nem trabalho com ilação. Trabalho tecnicamente. Primeiro, não existe isso. Segundo, se existe, se há uma comprovação, um mínimo de indício, o que deve ser feito? Na verdade, todo profissional deve tratar o outro com respeito, com dignidade, com decoro. Esse é o que o nosso estatuto, que o nosso código de ética. Se há pelo menos um indício, uma fumaça, o lugar apropriado é o Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, que está à disposição para que seja feita a denúncia para se provar a existência disso. Mas com toda certeza não há entre nenhuma das coligações. Ângelo Oliveira pergunta, por meio do chat, ele fala de Caixa 2. Segundo ele, sabemos que essa prática é recorrente nas campanhas e o PT pagou um preço caro em nível nacional. Qual é a ação da coordenação jurídica para coibir essa prática na campanha de Lúdio? Ângelo pergunta. Bom dia, Ângelo. Obrigado aí pela pergunta muito bem direcionada. Acho que o cidadão e a cidadã agradecem. A assessoria jurídica, especificamente, ela orienta na campanha para a captação de recursos, para que tudo seja feito de acordo
com a legislação, no caso a Lei 9.504/97. Nós não concordamos com a questão de Caixa 2, a orientação é a lisura e a transparência. Aquilo que é arrecadado, ele tem que ser aplicado, para que não haja nenhum questionamento futuro, até porque isso pode trazer sérios prejuízos à candidatura do vencedor. O Ângelo Oliveira ainda fala por meio do chat de um alerta, acho que o senhor pode ajudar na parte jurídica, que é importante que os cidadãos que forem trabalhar em campanha façam pagamento em cheque nominal, ao invés de deixar o cheque sem nominação. Seria isso? Está correto, o Ângelo, ou a orientação nossa é que faça abertura de conta corrente no banco, naquela conta específica para a doação da campanha Eleições 2014, e abrindo essa respectiva conta daquela pessoa que vai trabalhar, se faça a própria transferência eletrônica, não dando margem de dúvida a propósito de qualquer eventual Caixa 2 que for questionado. Voltando na questão das impugnações, doutor, e as impugnações recebidas pela candidatura do candidato a governador Lúdio Cabral? O candidato Lúdio Cabral, com relação às impugnações de registro, não teve nenhuma. Os nossos DRAPs, tanto proporcional como majoritário, foram os primeiros a serem aprovados. O registro da candidatura do Lúdio Cabral e da vice-governadora Teté Bezerra também foi o primeiro a ser aprovado. Com relação a esse tipo de impugnação, nós não temos nenhuma. O que nós temos são outro tipo de ações envolvendo propagandas, determinadas propagandas e reuniões, e que nós estamos combatendo dentro da Justiça Eleitoral. A propósito, a mais questionada são com relação a uma visita que o candidato Lúdio Cabral esteve no sindicato. A coligação adversária entrou com 4 ações sobre o mesmo fato. E sobre isso, 3 já foram arquivadas. Muito simples. É uma visita simples, aonde que o próprio sindicato ele tem um tratamento especificado. Eles o tratam erroneamente como bem de uso comum e longe disso. Certo. Além disso, quais são as medidas que a coligação deve tomar em relação às propagandas apócrifas, que a gente tem falado dos vídeos apócrifos da propaganda eleitoral na rádio e na TV? É claro que a questão da mídia virtual, hoje, ela tem uma velocidade e praticamente o acompanhamento ele tem que ser totalmente especializado e também online. Tudo aquilo que degradar, que ridicularizar, que ofender a honra do nosso candidato, é claro que nós vamos buscar a Justiça Eleitoral demonstrando esse tipo de ofensa e retirar de circulação, exigindo o direito de resposta e também a reparação, não só patrimonial, ou também que isso aí seja na esfera criminal, porque isso no Estado Democrático de Direito, ele não pode existir. Todo mundo tem direito da manifestação do seu pensamento, desde que não seja anônima e desde que não faça a agressão a terceiro. O campo é para todos. Todos podem se manifestar, contrário ou a favor, mas desde que observada a legislação. Difícil encontrar a origem dos vídeos, especialmente aqueles que rodam nas redes sociais e via WhatsApp, pelo aplicativo de celular. Como que a assessoria jurídica deve trabalhar nesse sentido? Primeiro, a gente verificar a origem através dos IPs, seja lá, aí nós temos que buscar o Google, Facebook, ou seja, buscando esse tipo de origem, através do IP, da identificação, aí a gente ingressar com a ação respectiva, buscando todo tipo de reparação. Vídeos apócrifos já estão acontecendo nos aplicativos de celular e parte deles vinculam a imagem do Lúdio Cabral ao atual governo, assim como também ao Éder Moraes por causa da Operação Ararate. Como que a assessoria jurídica está se preparando para rebater esse tipo de situação? Com relação a isso, todas aquelas, desde que não há ridicularização, você disse aí o atual governador. O atual governador, ele é um apoiador. Não tem por que se envergonhar de quem apoia uma respectiva candidatura. Isso aí não há nada de anormal. Eu acho que todos têm que se orgulhar daquelas pessoas
que apoio, todos buscam voto, todos buscam apoiamento. Da mesma forma, as outras coligações. Então, tem gente de boas índole, no caso, o governador é de boa índole, e como outras pessoas de má índole, que estão respondendo criminalmente, mas que não foi transitado em julgado. Então, até que se prova em contrário, todos são inocentes, presume-se inocente. Não há como negar um determinado apoiamento, não há como se negar pessoas, mesmo em determinada situação. Em relação ao Éder Moraes, pelo que está nas mídias, ele não apoia o candidato a governador Dudu Cabral, pelo menos ele externou que apoia outro tipo de candidatura que não a nossa. Recentemente, mas no caso do Éder Moraes, eu falo da Operação Ararat porque ele foi um dos financiadores da campanha do Lúdio. Então, eu costumo falar que respinga sobre todos os candidatos, de alguma forma, uma ligação com a Operação Ararat, não entrando no mérito de condenação, absolvição. Sim. Nesse caso, essa vinculação da imagem do Lúdio com o Éder faz com que a coordenadoria jurídica tema esse tipo de ataque durante a campanha eleitoral? Se tiver qualquer tipo de ataque aonde que vai degradar, ridicularizar e ofender, nós tomaremos, sim, as medidas necessárias, com toda certeza. Outras assessorias jurídicas, tanto do TACS quanto do RIVA, têm falado também do uso do Ministério Público em favor do candidato Pedro Táxi, em razão da carreira que ele já teve na Procuradoria-Geral. A coligação do RIVA também tem percebido esse tipo de benefício ou não? Não vejo isso. O advogado postula, o Ministério Público fiscaliza e o juiz representa o próprio Estado. Ele julga. Se tivesse alguma coisa nesse sentido, caberia à coligação representar no órgão próprio, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, cada um está fazendo a sua atuação. Eu não vejo nenhuma atuação do Ministério Público querendo favorecer ou prejudicar alguém. Posicionamentos jurídicos, eles são diversos. Uma hora favorece uma determinada tese, outra hora contraria uma determinada tese. Agora, você dizer que há um favorecimento, você tem que provar. Esse tipo de ilação eu não faço. Eu respeito todas as instituições e todos os meus colegas e todas as coligações. Buscas e apreensões devem utilizar da força da Polícia Federal para recorrer a sedes, a diretórios? Todo tipo. Quando tiver material que incondizente com a lei, nós realizamos. A propósito, a primeira busca e apreensão quem realizou foi a nossa coligação no comitê do próprio Pedro Táxi, que divulgou uma pesquisa considerada pela Justiça fraudulenta. Já que o senhor citou essa pesquisa, a coligação do Pedro Táxi diz que em relação ao número de registro e ao percentual de erro, na margem de erro, para mais ou para menos que não foi divulgada. No entanto, a gente sabe das conversas dos bastidores, que na verdade seria porque a coligação teria acesso a esse material antes mesmo da divulgação, já que a publicação ocorreu no sábado e no domingo de manhã já tinha material impresso. Afinal, qual é a versão da coligação Amor à Nossa Gente? Toda a versão. Primeiro, a lei é igual para todos. Se existem questões formais que deve estar presente na divulgação da pesquisa, ela vale tanto para a coligação A como para a coligação B. Exatamente. Na divulgação não tinha os requisitos formais. Foi uma das questões que a juíza achou por bem retirar. Por que esconder o nível de confiabilidade? Por que esconder o nível da margem de erro? Por que esconder quem é que financiou? Então, exige. Isso foi um debate quando aprovado, principalmente a questão do nível de confiabilidade. Então, eles esconderam todos os requisitos. Além, é claro, dele ser divergente. Aliás, nós entramos com pedido liminar e foi deferido prontamente. As ações que eles entraram contra os institutos que divulgaram outro tipo de pesquisa para retirar do ar, para retirar dos sites, das divulgações, da imprensa, não foram. O sinal significa o quê? Que eles utilizam essa tese, mas buscam a justiça para retirar com outros argumentos. Mas as pesquisas que foram colocadas e divulgadas preenchiam todos os requisitos. Se a
as pesquisas que eles estiverem divulgando não preencherem, nós já tiramos 3 pesquisas que foram divulgadas irregularmente e um debate que ia ser feito também de forma irregularmente. 4 liminares nós tivemos nesse sentido. E eles não conseguiram sequer uma liminar. Por quê? Porque a nossa coligação ela é orientada para fazer o certo ou o correto. Então, quem diz que defende a lei tem que também preservar a própria lei. O que vale para uma coligação, vale para outra. Não adianta eu dizer que vou fazer certo e fazer o errado. Esse não pode ser o discurso. Ângelo Oliveira se manifesta por meio do chat. Fala para o senhor aproveitar o momento para orientar a sociedade que trabalha em campanha, alertando, por exemplo, que trabalhar e receber em dinheiro é indício de Caixa 2. Ângelo. Exatamente. O Ângelo tá bom, participativo. É bom para trabalhar com a gente aí. E trabalhar também, às vezes, nas próprias redes sociais, divulgando. Eu acho que ele está fazendo um trabalho social como o próprio advogado faz também. Possivelmente seja até colega da gente. Exatamente. Não pode dádiva, prêmios, brindes, dinheiro em espécie ou promessa, porque isso aí, na verdade, tumultua e deturpa o próprio processo eleitoral. Todos têm que votar conscientemente e independente, buscando o quê? Os projetos. Todos os projetos estão nos respectivos sites do TRE, então, de cada um, divulgando as mensagens, olhar o programa gratuito, ver aquele que é mais humanizado, observar aquele que tem mais compromisso com a própria sociedade, com as questões sociais e votar no melhor. E espero que esse melhor, o que eu entendo, é o Lúdio Cabral. Doutor, para encerrar nosso bate-papo, o senhor já trabalhou na campanha em campanhas em Várzea Grande, trabalhou na campanha do governador Silval Barbosa também em 2010, e já tem essa experiência de campanhas mais aguerridas, mais acaloradas, como a gente costuma dizer. Sim. Está preparado para essa guerra de impugnações e recursos para essa campanha governo de Mato Grosso? Olha, qualquer coordenador jurídico que coordena uma campanha eleitoral em Várzea Grande está preparado para coordenar qualquer campanha no mundo inteiro. Possivelmente, a campanha eleitoral em Várzea Grande, eu já disse isso, que só começa quando nas eleições municipais, as eleições de Cuiabá, quando termina a de Várzea Grande. Estamos totalmente preparados, a gente tem uma experiência de quase 20 anos trabalhando em coordenações de campanha jurídica, e essa não será diferente. Nós estaremos a postos, vigilantes e de uma outra forma também orientando para que se prevaleça o melhor nome. E lembrando que o melhor nome é Lúdio Cabral. Faço a minha última pergunta no sentido de perguntar para o senhor em relação a procurar pelo em ovo. A gente fala que a assessoria jurídica em campanha eleitoral procura achar uma vírgula, um ponto e vírgula, um ponto que está fora do lugar para tentar impugnar ou tirar a candidatura do adversário. Isso deve acontecer com a candidatura Amor à Nossa Gente? Olha, tudo aquilo que é ilegal, nós vamos buscar e retirar mesmo. Por quê? Os requisitos são exigidos pela própria legislação. Se alguém esconde esses determinados requisitos, porque alguma coisa tem de irregular. Não pode, no caso específico, por que esconder a margem de erro? Por que esconder o nível de confiança, de confiabilidade de uma determinada pesquisa? É isso que eles estão tratando. Por que esconder quem é que está doando para a sua respectiva campanha? Por que esconder o seu apoiador? Então, tudo aquilo que estiver errado, nós vamos combater e buscar a devida reparação. A justiça é para isso. Ela está lá para decidir pelo que é certo. E eu acho que a Justiça Eleitoral de Mato Grosso, ela vem fazendo um grande serviço, vem contribuindo dentro daquilo que é possível para colocar as coisas no devido lugar, fazer as devidas reparações e estabelecer o princípio da igualdade, o princípio da livre manifestação, o princípio da livre expressão, mas respeitando a legislação eleitoral e a própria Constituição. Isso deve acontecer de forma isonômica para os dois candidatos, não vai focar somente as energias aí ao Pedro Táxi. Para todos. Nós não estamos fazendo distinção nenhuma. O mesmo tratamento que será dado para uma coligação A deve ser para a B, a C, a D. Nós não buscamos distinção e nem queremos distinção. E eu não vejo, com toda
a certeza, eu não entro nessa briga, vamos dizer, nessa disputa, que eu acho que a Justiça Eleitoral ela vem trabalhando, sim, com isenção. Nunca, e se, meu caso específico, uma experiência que a gente já tem, se eu verificasse alguma coisa que fosse diferente, com toda certeza eu arguiria no órgão próprio e ingressaria com a ação própria, colocando em suspeição ou abrindo um processo disciplinar competente contra qualquer membro da Corte. Mas não é o que eu vejo. Tá certo, doutor. A gente agradece a sua participação aqui na RDTV. Eu que agradeço mais uma vez, mais uma presença, todos ao grupo do RD News, né, o RDTV News, e a todos que de uma forma direta ou indireta participaram desse bate-papo com a Thalita. Tá certo. Obrigada,